E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E nesse vídeo é a parte 2 aí daquele papo que a gente começou de estruturas de dados. No vídeo anterior eu trouxe uma série de aplicações aí que eu achei interessante trazer para vocês. E no mesmo vídeo eu ia, tipo um react, né? Eu ia comentar, falar um pouco sobre essa discussão que eu acho que é interessante, que é o seguinte: será que para uma pessoa aprender estruturas de dados bem, ela tem que aprender em C e C++, porque já se usa tanto JavaScript, Python, será que a gente não pode usar essas outras linguagens? A gente tem que ser tão purista no C e C++? Até indo além, será que uma pessoa de ciência da computação, que está formando em ciência da computação, tem que aprender usando C e C++? Será que um dev, né, um desenvolvedor, seja web, né, mobile, coisas do tipo, aprende direito se for numa outra linguagem, não C, C++? A ideia é a gente discutir isso aqui. Vamos ver o que o pessoal comentou nesse tweet meu, que vai estar aí na descrição, e aí eu vou comentando também, né? Então vamos lá. Eu até disse logo embaixo, tipo uma resposta para esse tweet, que eu tenho vontade de ensinar toda essa parte de estruturas de dados no meu canal. Um dia ainda vamos fazer, pode ser daqui a 20 anos? Pode, mas eu quero fazer algum dia. Não sei nem se vai existir YouTube ainda quando eu fizer. E eu sempre fico na dúvida se faço isso em C ou Python. O ideal seria poder ensinar nos dois, né, porque muitas faculdades usam C, C++ ainda. Seria legal ensinar com os dois, só que não tem como, né? Eu sou só uma pessoa, meu dia ainda tem 24 horas, né? Tem essas questões aí. Mas enfim, tem vários tweets, vou até atualizar aqui que pode ter mais. Por exemplo, aqui o Luiz Antônio trouxe uma baita discussão, né, como muitas coisas na computação, depende, questão do aprendizado bottom-up, top-down, considerar um meio termo, enfim, meio em cima do muro. Não, mas assim, falando sério, eu entendo que é uma discussão de prós e contras. Se você escolher C, C++, tem algumas vantagens, mas tem alguns problemas. O Python, mesma coisa. Agora, o que educadores deveriam buscar seria abordar conteúdos de um uso mais prático e de uma forma mais moderna. O uso da STL no C++. Assim, por um lado, eu acho importante realmente a pessoa conhecer a STL, até para entender as operações importantes que uma estrutura de dados como pilha, fila tem que ter, mas ao mesmo tempo, como o professor vai querer que você aprenda essas estruturas de dados e não apenas use elas, ele certamente vai pedir para que você faça tudo na mão, né, para ver se você entendeu, pois sem você entender a estrutura de dados direito, você vai ter dificuldade, por exemplo, de fazer aquelas aplicações que eu disse lá no outro vídeo. É aquele mesmo papo que eu trago, por exemplo, sobre redes neurais. Tem uns vídeos que falam, faça sua rede neural em meia dúzia de linhas de código, sei lá, uma coisa bem pequena. Aprenda a rede neural em 45 minutos, esse tipo de coisa. Você pode aprender talvez a usar de um jeito, mas você não vai saber modificar ela, você não vai saber aplicar ela em outros contextos. Sem entender direito os parâmetros, você vai ficar chutando, por exemplo, dropout. Vou chutar esse negócio de dropout aqui, os valores, ver o que dá. Regularização aqui, né, até um exemplo disso é o dropout. Vou chutar isso aqui, né, vou chamar assim, ver o que acontece. Tipo, talvez até dê certo, mas é uma coisa tentativa em erro. Seria tão mais rápido e fácil se você soubesse o que você está fazendo, né? Imagina você pilotando um avião, você não sabe para que serve aqueles botões, então você sai apertando. Talvez o avião voe, talvez, mas seria muito mais fácil, né, mais esperado que você saiba o que cada botão faz, e aí fica mais fácil pilotar. Aí ele tem uma preferência por linguagem de alto nível, pela facilidade em se expressar. E ele disse que tem uma thread no Reddit que discute uma coisa interessante, mas na parte de circuitos e Arduino. Uma coisa chata do C e do C++ é que é mais difícil se expressar mesmo, né? Você,
vai ter que fazer dezenas de linhas de código, às vezes, para fazer uma operação simples que no Python você faria com uma linha só, né? Então, é aquela questão das vantagens e das desvantagens. Aí a Isabela aqui, eu aprendi em Java, foi uma matéria bem difícil, mas gostei bastante. Assim, se você joga muito a coisa da complexidade, que em algum nível deve aparecer, para o aluno que está aprendendo esse assunto, costuma ser um pouco mais enjoado mesmo. Às vezes o professor pede umas implementações muito mirabolantes de faz uma fila circular assim, faz uma tabela hash que cada posição é uma árvore rubro-negra, né? Tem umas coisas, por exemplo, a própria árvore rubro-negra que eu citei, ela é um pouco enjoada para inserir coisas e para deletar, então, tem livro que nem aborda a parte de deletar direito, só fala de inserir, para vocês verem como é que é a coisa. Mas Java é uma... Eu particularmente não gosto muito de Java, já fiz piadas com isso lá no Twitter, mas é uma linguagem, assim, junto com C, as mais tradicionalmente usadas, né? Acho que também é uma opção bem interessante, assim, de linguagem que a gente pode usar, apesar de eu, pessoalmente, não gostar. E aqui o Hermes, que está sempre acompanhando o canal desde o começo, ele está falando aqui, se você quer ensinar alguém a implementar bem, quanto menos sugar-coated a linguagem for, melhor. Olha, eu vou dizer que eu particularmente nem tinha visto essa expressão, principalmente nesse contexto, mas pelo que eu entendi, ele está falando talvez de uma linguagem muito açucarada, assim, que talvez seja muito simples, toda enfeitadinha, que resolve tudo para você, né? Esse tipo de coisa. Talvez esteja falando, sei lá, de Python. Algumas coisas de JavaScript também são bem açucaradas. Talvez ele esteja falando, por exemplo, do C, que não tem nada de açúcar. Mas aí, eu acho que a questão é como você ensina isso, né? De que forma, pois se você ensinar, por exemplo, em Python, e aí você fala, não, vamos implementar uma lista aqui. Aí o aluno, vou chamar esse objeto aqui lista e vou usar. Para que eu preciso saber, né, o que como que se implementa a lista? Eu acho que havendo esse discernimento, né, acho que até dá, né? Aí obviamente apareceu aqui o Sonolêncio, que deu uma sugestão completamente equivocada, que C# pior que Java. Só esse pessoal que desenvolve jogos gosta de C#. Sacanagem, porque ele é desenvolvedor de jogos. Ele foi meu calouro na faculdade. Ninguém liga pro C#, né? Aí eu falei aqui, eu tenho certeza que estou correto, que só existem dois tipos de pessoa. As que amam Python e as que não entendem a linguagem direito. Aí você entendeu. E aqui vamos ver a opinião aqui do Jonathan. Em C, você realmente aprende como funciona a memória, em que liga o assunto de arquitetura com... LP deve ser linguagem de programação. Então depende do objetivo. Se a pessoa quer uma formação completa em computação, C. Se quer, por exemplo, só ciência de dados, Python está suficiente. Eu acho que essa opinião do Jonathan é bem alinhada assim, com o que eu acredito também. Primeira coisa, eu acho que linguagens são ferramentas. Então, linguagens, tecnologias, elas são voltadas ao domínio do problema, né, ao que você quer resolver de fato. Se você quer fazer um sistema para um banco, eu não acho que talvez fazer em C seja a melhor opção, talvez um Java, né? Se você vai fazer um site dinâmico, eu acho que você criar um site em C vai ser um desafio muito grande, em C++, por exemplo. Então, depende do que você quer resolver. Então, se você quer uma formação em algo não tão geral, assim como é o caso de ciência da computação, mas uma ciência de dados, por exemplo, ou um curso técnico em alguma coisa, eu acho que Python é uma excelente opção. Agora, realmente, eu acho que para você entender bem a parte de memória, como as coisas são representadas na memória,
como você monta uma estrutura de dados dentro da memória, o C te ajuda a entender melhor, pois você tem os ponteiros para trabalhar, e os ponteiros nada mais são do que uma variável que, ao invés de guardar um inteiro ou um número ponto flutuante, ele guarda a posição de memória de algo. Talvez você nunca tenha escutado dessa maneira ou parado para pensar nisso, mas no caso de uma linguagem como Java ou até como Python, você tem ponteiros escondidos ali, pois, por exemplo, quando você cria, vamos supor, uma classe, e essa classe tem atributos, como é que você relaciona essa classe com esses atributos que ela tem? Ela vai estar em diversas posições da memória, e essa classe tem que saber em que posições da memória estão esses elementos. Então você vai ter que apontar, você vai ter que saber em que local eles estão. E não só isso, você tem também uma função que você cria, também está guardada na memória. Então você pode guardar um endereço de onde está uma função, que é algo que assim eu usei pouco, para ser sincero, mas que são os decorators do Python, né? Você declara uma função dentro de outra função, aí você pode pegar essa função e passá-la por parâmetro para outra função. Então essas coisas são possíveis porque você aponta na memória onde essas coisas estão, e aí você faz o que bem entender com elas. Então dá para entender essas coisas, por exemplo, com Python ou outra linguagem? Até dá. Mas assim, eu acho que a questão da didática assim, do professor, a maneira como ele vai mostrar isso, né, a própria forma para os alunos entenderem, eu acho que vai ter que ter bastante cuidado com isso. Pois você não vai ter um ponteiro explícito, você não vai ter aquela coisa tipo, ó, isto aqui é um ponteiro, ele está guardando o endereço desse cara, né? Acho que a grande polêmica dessa discussão é isso. Assim, eu acho que sem entender direito o que é um ponteiro, fica meio difícil para a pessoa entender o que está ocorrendo de fato na memória. E a questão é, será que dá para mostrar isso bem no Python? Então, assim, eu não acho que seja impossível você ensinar algoritmos ou até os fundamentos assim, importantes da computação com Python, mas não é algo que estamos habituados. Talvez o estudante tenha uma dificuldade de entender, mas ao mesmo tempo talvez seja um medo nosso, pois a gente normalmente aprende essas coisas há uns 20 anos com C. Aí vamos olhar aqui o Virgílio, que também é outro que está sempre aí no canal, né? Sempre defendo que linguagens mais cruas são melhores para aprender técnicas. Tem como aprender com Python? Tem, mas também tem como aprender com Java. Ele nem falou do C. Mas é exatamente isso. Tem como? Tem. Mas também tem como aprender. Então, assim, eu acho que vai depender muito da forma como o professor passa isso do que de qualquer outra coisa. Aqui, muitos amigos meus, o Pedro Vitor, né, Useless Component, meus amigos iam preferir e aprenderam em Python. Eu choraria sangue tentando entender em Python. É aquela coisa, assim, você aprende em C, e uma vez que você aprende isso em C, fica realmente mais difícil imaginar. Mas como é que a pessoa vai entender isso dentro do Python? Como é que a pessoa vai realmente entender que esse cara aqui que você criou, né, não está guardando a instância do objeto pessoa, mas está guardando o endereço aonde está aquela estrutura pessoa na memória, né? Assim, eu entendo. Aí aqui veio o Fábio, ele fez uma mini thread. Não olhei os outros comentários, mas gosto de que seja em C. Apesar de ser mais complicado que com outras linguagens, acho a experiência com C relevante para o aluno entender gestão de memória e de pensar mais máquina. Isso é verdade, porque assim, você tem uma discussão do que é baixo, alguns até falam em médio nível e alto nível. É tipo você dirigir um carro, assim. Para você dirigir um carro, você não precisa saber os detalhes mínimos do que o motor faz. Você precisa saber aquele algoritmo básico. Põe a chave na ignição, puxa o freio de mão, sei lá, essas coisas, e o carro sai andando, né? Você não precisa entender a fundo
o que o motor está fazendo para conseguir usar, mas quanto mais você sabe detalhes disso, melhor, pois quando ocorrer algum problema, e vai ocorrer um problema, talvez você consiga resolver. Né? No caso da linguagem, mesma coisa. Se você aprende, no caso o carro seria o alto nível e você conhecer o motor seria o baixo nível. Quando você trabalha com uma linguagem de máquina, por exemplo, se você programa direto com os binários 0 e 1, né, o que é uma coisa humanamente impossível quase, né, mas, por exemplo, um assembly, que é uma linguagem de máquina já mais voltada para o nível do que o processador está fazendo, o passo a passo do que o processador está fazendo, você já tem uma coisa bastante baixo nível. É bom você saber também que, às vezes, a linguagem está encrencando em algo e se você sabe o que está ocorrendo ali em nível de assembly, sempre ajuda. Eu já vi alguns autores chamando a linguagem C de médio nível, pois ela já está no nível mais alto que o assembly, por exemplo, mas não tão alto assim, pois você ainda consegue fazer operações muito específicas na memória, né? Você pode pegar um ponteiro e falar, sistema operacional, aloca X bytes para eu fazer algo com isso. Eu não faço ideia se tem como fazer algo do gênero assim, acessível, como é o caso do C, no Python, por exemplo. E no caso, a linguagem de alto nível é essa que faz coisas sem você necessariamente saber os detalhes, né? Igual como eu falei no outro vídeo, um dicionário no Python é implementado com tabela hash. Você não sabe os detalhes de como essa tabela hash é feita, e mesmo assim você consegue usar o dicionário sem maiores problemas. Então é aquela coisa, se você aprende em C, você provavelmente vai ter um domínio mais completo, mais rico dos detalhes do que a máquina faz, mas ao mesmo tempo você vai desanimar muitas pessoas que quando chegam no primeiro período veem aquilo e já resolvem desistir. Não à toa o curso de computação é um dos que tem mais desistências, né? Se fosse em Python, mais gente passaria, mas será que ao mesmo tempo o profissional vai sair da faculdade com um entendimento mais detalhado, mais baixo nível? Então, assim, realmente é uma discussão que dá pano assim para manga. Eu até curti e vou ler ainda. Acho que só ajuda os profissionais que vão atuar em low level, né? Ele até falou aqui, em baixo nível. Apesar disso, acho que tudo que eu falei é relevante quando é voltado para outros tipos de mercado. Então, isso aí é outra discussão, porque a verdade é que você, enquanto desenvolvedor, você não tem como saber em que você vai trabalhar, né? Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uns colegas da faculdade, assim, que tínhamos até interesses em comuns dentro da computação, a gente gosta da parte científica e tal. E, por exemplo, eu virei professor, uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Eu tenho um outro colega que trabalha desenvolvendo tipo ferramentas para compilador, resumindo bem, né, em C++. Eu tenho um outro colega que trabalha na Amazon, ele desenvolve coisas ligadas à nuvem, né, o EC2. E o único colega que não gostava tanto assim de jogar quanto os outros virou desenvolvedor de jogos. Então, é meio imprevisível em que você vai trabalhar. Então, eu acho que mesmo o desenvolvedor de aplicativos web, por que não entender em detalhes o que uma tabela hash faz, né? Às vezes um projeto vai precisar de algo assim e vai bater cabeça até entender bem ou fazer algo da forma certa, porque tem isso também. Às vezes o cara faz o que é para fazer, mas ele não faz do jeito mais apropriado, né? Por exemplo, eu até comentei no Twitter, eu estou trabalhando num bot de WhatsApp. Seria um programinha usando Python com Selenium que ele vai sozinho clicando nos contatos e baixando coisas, procurando coisas, enfim, vou até botar no GitHub. E quando você trabalha com o HTML puro, pois é o WhatsApp Web, então eu acesso o HTML,
Você tem o HTML, as divs e várias divs que são filhas de outra div, e aquilo é uma árvore, né? Uma árvore de dados assim, bastante complicada, pois normalmente na faculdade a gente só vê árvores binárias que são bem mais fáceis. E o meu conhecimento de árvore me ajudou a implementar de um jeito melhor do que provavelmente se eu não soubesse. Então, realmente assim, tá vendo? É uma discussão longa. Aí tem aqui o Ítalo, de quarentena, e o Roberto, né? Vamos ver o que eles estão falando. Bem, eu vi C++ na faculdade e não entra na minha cabeça. Me pergunto se com Python eu me daria melhor aprendendo. Aí, de novo, né? Com C, você entende mais a fundo o que está acontecendo ali, ou pelo menos talvez seja a forma mais tradicional. Com Python também dá, mas sua didática, assim, seu cuidado para mostrar isso para os alunos tem que ser grande. No fim das contas, é aquela discussão, né, que a gente até já trouxe algumas vezes aqui no vídeo. Dependendo do objetivo, talvez você não precise saber a fundo todas as estruturas. Mas se você quer ter versatilidade dentro da área, até para fins de emprego mesmo, quanto mais dessas estruturas você conhece, melhor. Até no caso dos jogos, por exemplo, né? Você tem muito uso de estruturas de dados, como tabela hash para representar informações do jogo. Você tem muito grafo, seja para representar o ambiente 3D, as salas que você tem, as relações, né, entre os personagens. Então, se você vai fazer algo mais complexo, mesmo em diferentes áreas, você acaba caindo nessas estruturas de dados mais conhecidas. Eu sinto mesmo, acho necessário um mínimo de contato com C para entender, saber por que algo é mais rápido ou não, essa coisa. No entanto, não entendo tanto de Python para saber se tem essa possibilidade, né? Como eu falei, é justamente isso, assim. Tem como? É possível? Acho que mas não é uma coisa que estamos muito acostumados a fazer, né? A gente pode pensar, por exemplo, em talvez ensinar uma introdução à computação, à programação em Python. E aí, à medida que você vai entrando nas estruturas de dados, você vai para o C. Mas aí eu não sei se... Porque, ao mesmo tempo, você tem esse custo de o cara começa aprendendo uma coisa e no início já muda para outra. Então, complicado. Agora o Hugo aqui. Acho que já é hora de separar os objetivos. Uma coisa é ensinar estrutura de dados, outra coisa é ensinar uma linguagem de programação. Enquanto assim não for, o curso de estrutura de dados continuará subutilizado. Eu concordo que assim, uma coisa é algoritmos e lógica de programação. Só com aquele conhecimento de programação já abre portas assim para você fazer muita coisa em diferentes carreiras. Agora, para você ir além, implementar coisas mais complexas, mais diversas, aí você tem que ter outro curso, que é a estrutura de dados. Exatamente. Embora haja um aspecto em ensinar C, que é um jeito mais explícito de você falar de posições de memória, ponteiro, representação de tipos. Agora, se a preocupação for um pouco mais mercadológica, você pode ir para um JavaScript ou Python, né? Enfim. Agora, e o interessante dessa análise do Hugo é que assim, nada impede que a pessoa aprenda JavaScript e se ela quiser depois mergulhar na estrutura de dados, ela pode também, né? Nada impede isso. A pessoa, ferrou, você aprendeu JavaScript, não tem como, você tinha que ter começado com C. Não, né? Tem como. Aí tem o Gabriel aqui. Particularmente acho importante continuar atacando C na galera, porque além de estar exercitando a programação, está exercitando a computação também. Acho que muitas vezes a pessoa sentir a dor do computador rodando o script vai fazer ela pensar na hora de criar a otimização e ter noção de como o computador está trabalhando. Inclusive sendo mais fácil identificar engasgos e bugs. Ok, assim, eu acho que é muito difícil a pessoa conseguir essa façanha de deixar algo extremamente lento, seja com C, seja até com Python mesmo, assim a pessoa tem que caprichar, pois esses interpretadores, compiladores, né, independente da linguagem que você esteja trabalhando, eles são muito otimizados. Então,
Mas realmente, assim, antigamente, quando você tinha computadores com mais restrições de memória e tal, a pessoa tinha, desde o começo da concepção do programa dela, a preocupação de, pô, tem que gastar pouca memória aqui. Hoje, né, é como se a memória fosse infinita. Se você pensa numa solução que é mais fácil, porém gasta muita memória, você vai gastar muita memória, né? Mas assim, eu tô entendendo o ponto dele. O C te obriga a prestar atenção numa série de coisas. Por exemplo, quando você, por exemplo, cria um vetor dinâmico, né? Ou seja, um vetor que só quando o programa roda você sabe o tamanho dele, você depois tem que lembrar de desalocar ele, ou seja, você tem que dizer, ó, sistema operacional pode liberar a memória. Então o C te obriga a ter uns cuidados que a maioria das linguagens, né, por exemplo, o caso do Java e o famoso garbage collector, né, o coletor de lixo, você pode ir criando objetos e a própria tecnologia, né, a própria... no caso, eu acho que ele usa o compilador just-in-time, não algo do tipo. É uma etapa compilada e outra interpretada. Mas, enfim, ele se encarrega sozinho de liberar a memória que você gastou. Quando eu comecei a fazer faculdade, lá em 2004, eu lembro que o pessoal falava do Java, porque o Java tem o garbage collector, tal, o C não tem, C++ não tem. Então, ao mesmo tempo que você vai tornando acessível, criando essas coisas, né, por exemplo, o coletor de lixo, tal, você vai dando acesso a mais pessoas, mas ao mesmo tempo a pessoa que deveria ter uma especialização mais profunda daquilo começa a não aprender aquilo também. O que, por um lado, é bom que ele pode focar em outras coisas, mas ao mesmo tempo é ruim que você perde aquilo, né, que é importante também, né? Aí o Ludwig aqui, sim, ótima ideia, Python é muito versátil, o estudante só tem a ganhar se aprender uma só linguagem e se aprofundar. Isso é outra questão também, assim, ao mesmo tempo é meio perigosa, assim, porque realmente se o aluno entra no curso e tudo é em Python, a pessoa vai sair profundamente entendedora daquela linguagem, mas talvez ela não entenda direito que a linguagem é uma ferramenta, então você, dependendo do que você quer fazer, não adianta você achar que o Python é o canivete suíço, é bom para tudo, né? Vai fazer um front-end em Python, né? Aí vai sempre vir mas tem essa biblioteca aqui que dá para fazer, você põe Bootstrap e tal. Não, mas assim, não é a escolha usual. Normalmente a gente escolhe JavaScript para isso, né? Mas enfim, eu vou dar like também, mas essa opinião dele já é um pouco mais complicada. Aí o André, depende do direcionamento do curso. Até onde eu sei, na UFSC, que ensina sistemas de informação, é Java ou Python. E computação é C++, é um pouco mais aprofundada. No fim das contas, é o que tradicionalmente, né, é feito. E para fechar aqui, temos o Lincoln. Estruturas de dados, assim como a imensa maior parte da computação, não depende de linguagem. Pode fazer em Erlang, Malbojo, sei lá. Né? Você pode ensinar estruturas de dados em COBOL, tem como, mas assim, vai ser mais complicado. Mas ao mesmo tempo o aluno sai já podendo arrumar emprego em mainframes aí, né? O pessoal sempre fala disso. Mas o que vejo sempre, exigir em código algo teórico sem saber como usar na prática. Isso daí é um ponto bem interessante, porque realmente, assim, todo o curso que eu fiz na faculdade foi imensamente teórico. Assim, acho que teve 2 disciplinas que foram mais práticas. Isso, ao mesmo tempo, é complicado também, porque você pode até entender, a árvore AVL faz, né, você balanceia ela assim e tal, mas aí para quê? Onde que você vai usar a AVL? Né, banco de dados usa isso, né? Então, tem isso também. Aí ele bota, exemplo, uma coisa é ensinar árvores, outra é mostrar como o sistema de arquivos usa e criar um mini sistema de arquivos. Gerenciamento de cache usando tabela hash, árvores em torrent. Então, isso que o Lincoln falou para mim seria o curso de estrutura de dados assim, perfeito, que você aprende, por exemplo, árvores,
e o trabalho final é um sistema de arquivos, é um mini banco de dados, ou até aqueles exemplos que eu mostrei no vídeo anterior. O ideal seria isso, o problema é tempo, porque costuma ser uma luta só o pessoal implementar a estrutura básica por si só, né? Talvez fosse o caso, assim, no mundo perfeito, no mundo ideal, você talvez numa disciplina apanha isso e na outra você realmente faz. Por exemplo, quando você for em, não sei, talvez uma disciplina de arquitetura de computadores 2, você vai lá e implementa o sistema de arquivos. Em compiladores, você implementa algo que usa tabela hash, né, ou aquelas árvores. O ideal seria ocorrer isso, eu acredito, mas aí eu acho que o problema tem a ver até com essa coisa de integrar as disciplinas do curso, pois apesar de uma disciplina estar ligada à outra, talvez o trabalho do professor não esteja, pois o que um professor está fazendo aqui, às vezes não chega no outro, porque cada um tem milhares de afazeres e é difícil saber exatamente o que o outro mostrou, como mostrou, né? Mas assim, eu acho que eu acho que seria difícil implementar um sistema de arquivos numa estrutura de dados, numa disciplina dessas, pois você teria que aprender o sistema de arquivos também. Talvez faça mais sentido pegar esse conhecimento e usar lá na frente, mas é difícil. Assim, eu entendo a reclamação dele. O curso de estrutura de dados perfeito, você chegaria ao ponto de implementar até isso também. Deixa eu ver se chegou mais alguma resposta nova. Eu acho que não. Curti tudo. Ah, o André eu esqueci de curtir aqui. Deixa eu ver aqui nesse outro tweet aqui. Ah, tem mais algumas respostas. O ponto é que não deveria fazer diferença ensinar estrutura de dados em Python ou C. É porque ou ninguém manja nada da linguagem ou o curso está mais focado na linguagem em si. Eu concordo. Eu concordo com isso. Sem dúvida. Assim, teoricamente, com qualquer linguagem você deveria ser capaz de ensinar. Mas talvez forçar o aluno a fazer as operações mais baixo nível, talvez seja uma forma de realmente aprender de uma maneira mais detalhada e rica. Aí o Davi aqui, Python. Deveria ser em Python por faltar conteúdo nesse estilo no YouTube. E ele acha que as universidades já deveriam ter adotado Python. E é essa a discussão. Como aprendente, sugiro Python. O importante é aprender o conceito e aplicá-lo. Em Python isso seria mais fácil. Aquela coisa, prós e contras. No Coursera tem 2 cursos da USP de Ciência da Computação em Python. Dá uma olhada como eles abordam lá. Isso é interessante, mas tem que ver que curso que é, né? Que disciplina dentro da ciência da computação é. Porque, por exemplo, se eu for ensinar visão computacional, que é uma disciplina da computação, eu vou usar Python, né? Mas enfim, gente, essa discussão dá pano para manga. Eu espero que você tenha gostado. Não é um fechamento assim de uma discussão desse tipo. Eu acho que o ponto você tem que realmente olhar o objetivo do seu curso. Não é todo mundo que precisa aprender estruturas de dados de maneira aprofundada em C. Talvez nem aprender todas as estruturas de dados, às vezes só algumas, um vetor no máximo, né, dependendo da disciplina. Aprender em Python seria mais acessível para o aluno, mas talvez seja mais difícil para o aluno abstrair os detalhes do que é feito na memória do computador. O C faz as pessoas desistirem mais, mas ao mesmo tempo força você a fazer as operações mais as minúcias, né? Então, mas assim, eu acho que é uma discussão boa. Tá certo, gente? É isso, valeu, obrigado e até a próxima.